Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e muita coisa boa acontecendo no mercado para nós investidores e investidoras, né? Pontos importantes. Taxa Selic disparou, né? Vocês viram? 13,25% ao ano agora no Brasil. E aí, será que está na hora de investir em tesouro direto? E os fundos imobiliários? Como é que a gente faz para ganhar dinheiro com fundos imobiliários? Nesse vídeo aqui de hoje, eu vou responder aquelas perguntas que vocês sempre mandam, deixa aqui nos comentários. Inclusive, eu vou até colocar aí na tela, ó. O Anderson agradeceu por esse tipo de conteúdo, o Robson e muita gente aqui também elogiando. E olha só que detalhe importante. Vou responder alguns comentários que vocês deixaram em vídeos anteriores e aí eu consegui chegar numa conclusão impressionante, pessoal. Tem algumas opções aí de ganhar dinheiro a mais com fundos imobiliários e ações, uma verdadeira renda extra com aluguéis de ações. Olha que importante, né? De repente aí com fundos imobiliários bem famosos, bem conhecidos, eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Você acrescenta 4 a 5% na sua rentabilidade por ano. Poxa, seria bem interessante, não é? Então eu vou te explicar passo a passo como que você faz isso também nesse vídeo. E aí, pessoal, deixe sempre o seu comentário aqui embaixo, tá? Para mim isso é muito importante. Por quê? Assim eu consigo produzir novos conteúdos para vocês para ajudar a responder perguntas específicas, beleza? Vamos lá! Bom, galera, então eu já vou direto aqui para o que mais interessa para vocês, né? Muitas perguntas sobre esse momento do mercado, muita gente preocupada, mas olha só, a gente está num cenário de oportunidades de investimentos impressionantes, talvez única na nossa história. Mas vamos com calma aqui, ó. A pergunta é do Rafael. Ricardo, em ano de eleição, muitos ativos de renda variável estão derretendo. Qual a sua opinião sobre esse cenário? Devemos aportar pesado enquanto tem ativos baratos? Ou é momento de cautela? Então, Rafael, excelente pergunta. Vamos fazer esse desenho do cenário como um todo. Olha, se a gente tem uma taxa Selic em 13,25% ao ano, é óbvio que isso influencia nas nossas decisões de investimento, né? É importante colocar dinheiro na renda fixa também. Sempre foi, só que agora está melhor ainda, tá? Daqui a pouco eu vou até falar um pouquinho mais sobre o Tesouro Direto e os fundos imobiliários, essa diferença aí, beleza? Agora, falando sobre eleições, eleições sempre terão, né? Só que qual que é o ponto principal das bolsas de valores estarem caindo? Então, bolsa brasileira, bolsa norte-americana, consecutivamente fundos imobiliários, por que derreteram, né? Por que estão caindo? Olha, o motivo principal é inflação alta, tá? A inflação está disparada no mundo inteiro, óbvio que no Brasil não é diferente, e quando isso acontece, tem-se aumento da taxa de juros, tá? Então no Brasil já subiu bastante, né? Já está na casa dos 13 e poucos por cento aí, pode ser que cresça mais, eu acho, particularmente que ainda vai crescer mais. Vou até deixar um outro vídeo sobre Tesouro Direto aqui em cima, que tem um momento melhor ainda para investir no Tesouro Direto, que não é agora, vou deixar nesse vídeo aqui em cima. Só que esse movimento de inflação muito alta faz com que a Bolsa de Valores, a renda variável, caia, tá? É um movimento natural. E aí, óbvio que aparecem boas oportunidades de ter muita coisa barata, tá bom? Então, os fundos imobiliários têm muita coisa barata. E aí, eu já emendo com a pergunta da Sônia aqui. Compensa tirar, por exemplo, do Tesouro Direto e comprar tudo em fundos imobiliários? Então, a resposta é não, tá? Eu tenho falado muito isso aqui, que tem muito fundo imobiliário barato na Bolsa. A gente tem ações também. Lá nos Estados Unidos está com muita coisa barata também. Só que assim, detalhe importante, né? Quando eu falo que tem coisa muito barata, não é para o curtíssimo prazo, tá bom? Daqui a pouco eu vou até colocar um gráfico aqui na tela, mais para o final do vídeo, falando sobre a teoria de diversificação dos investimentos. Mas quando você compra agora, nesse ponto que tem muita coisa barata, você tem que pensar que vai levar esse ativo, esse investimento aí para daqui a 2, 3 anos, né? Quem sabe até 5. Mas toda compra que eu faço, eu sempre penso em pelo menos 2 anos, sejam de ações, fundos imobiliários, os REITs norte-americanos, tá bom? Então, comprar barato é muito importante, é isso que faz o dinheiro crescer no longo prazo. Agora, para o curto prazo, a gente vai ver que títulos do Tesouro estão pagando super bem, fundos imobiliários de papéis estão pagando super bem, tá? Mas para o curto prazo, não acredito que eles vão ter uma super valorização no longo prazo, tá? Que é até uma pergunta também que colocaram aqui, o Rodrigo perguntou, a longo prazo, quais fundos valorizam mais, o de papel ou os de tijolos?
Hoje em dia, com certeza, a gente tem que falar que são os fundos de tijolos, né? Porque os fundos de tijolos, eles estão subvalorizados lá na Bolsa de Valores, tá? Quem compra hoje vai estar comprando barato para o longo prazo. No curto prazo, os fundos de papéis estão pagando bem mais dividendos, tá bom? E aí, até um ponto importante que eu vou mostrar lá no final do vídeo, essa oportunidade de renda extra com os fundos imobiliários e as ações através de aluguel, né? Você aluga suas ações e seus fundos imobiliários lá direto na sua corretora para ganhar 4 ou 5% a mais, né, de dinheiro ali anualmente. Por quê? Porque tem muita gente apostando na queda dessas ações. Então, ainda nesse ponto de fundos imobiliários, ó, o Samuca ele deixou uma mensagem super legal, né? O que eu acho mais legal de investir em FIIs é que com reinvestimento dos proventos, quando eu atingir 100 mil reais de patrimônio, uma boa parte desse dinheiro vai ser dos próprios FIIs. Então, por que esse ponto aqui é importante? Em momentos, em cenários de queda da Bolsa de Valores, nada melhor do que você comprar ativos que te gerem dividendos e aí comprar barato, tá? E é uma pergunta aqui que o Iago colocou também, ó, na sua opinião, compensa investir mais em REITs do que os fundos imobiliários brasileiros? Então, eu acho que é a mesma coisa, tá? É o mesmo ativo, é a mesma fatia ali da sua carteira destinada a investimentos imobiliários. Acho legal diversificar tanto nos fundos imobiliários brasileiros quanto nos REITs norte-americanos, tá? E eu vou até colocar aí na tela, porque o Michael perguntou aqui se eu poderia trazer algum material educativo sobre REITs. Consegui trazer para vocês aqui esse guia completo de REITs que a Levante preparou, tá? Tá super bacana, vou deixar o link aqui na descrição, ele é totalmente gratuito, tá? Pelo link você consegue. E o que eu mais gostei aqui, que eu acho que exemplifica bem essa opinião que eu tô dando, é a diversificação, tá? Enquanto os fundos imobiliários no Brasil aqui basicamente estão ali em dois grandes grupos, né? Os tijolos e os papéis, lá nos Estados Unidos você tem uma infinidade de alternativas, tá? Então o mercado lá é muito maior, muito mais sólido, muito mais histórico, né? É a melhor rentabilidade ao longo dos 20 anos, dos últimos 20 anos lá nos Estados Unidos, e você consegue investir em alguns setores que você não consegue no imobiliário brasileiro, tá? Então vale a pena sim, e esse material tá bem completo sobre os REITs também, link na descrição, beleza? Tá bem interessante, tem muita coisa barata também nos Estados Unidos. E agora, pessoal, bem importante, tá? Muito importante essa pergunta aqui sobre diversificação, e eu vou colocar um gráfico na tela daqui a pouco. Olha só, vale mais a pena diversificar entre 10 fundos imobiliários e 10 ações ou 5 fundos imobiliários e 5 ações? Cada vez mais pulveriza seu patrimônio e menos risco. Então a questão aqui é o que vale mais a pena, né? Pulverizar o seu patrimônio, né? Ter vários ativos diferentes ou concentrar? Essa aqui é uma polêmica interessante, né? Porque tem muita gente que fala assim, olha, quanto mais você diversifica, menos certeza você tem daquilo que você está fazendo, né? Então, às vezes, você sai comprando um monte de coisa, você fala, ah, não estou muito certo, eu acho que esse, aquele, e de repente você não foca exatamente naquilo que vai te trazer uma boa rentabilidade, né? E aí eu vou colocar até um gráfico aí na tela para a gente ver, que é uma teoria, né, de diversificação dos investimentos, eu achei bem legal trazer aqui para vocês, tá? Quando a gente chega mais ou menos lá em 10 ativos na sua carteira, você vai tendo uma diversificação sistêmica bem interessante, né? Porque se você tiver, por exemplo, só 2 ou 3 ações na sua carteira, se tiver algum problema específico com elas, você vai ter uma queda muito grande, né? Agora, se você começa a ter mais ativos, 10, por exemplo, vê que essa linha vermelha, ela cai, né? Que seria esse seu risco, tá? A partir de 15 ativos na sua carteira, basicamente esse risco sistêmico aí, ele já está mitigado. Então, ter 40 ativos na sua carteira ou 20, dá na mesma, tá? Então, essa aqui é uma dica, tá bom? Se você estiver começando os seus investimentos, não precisa diversificar em 20 ou 30 ativos diferentes, tá? De repente, 4 ou 5 fundos imobiliários, 4 ou 5 ações, já é um começo interessante, tá bom? Por quê? Nesse começo, agora uma dica para quem está começando, não importa tanto uma altíssima rentabilidade, mas o que importa é você ter conhecimento daquele ativo que você está investindo. Então, escolhi um fundo imobiliário para investir, tá bom. Eu costumo brincar que é difícil alguma coisa entrar na minha carteira, mas quando entra, não é para sair mais, né? Então tem que ter essa fidelidade, digamos assim, né? Escolher bem aqueles ativos. Então, ao invés de, se eu estiver começando, escolher 10 fundos imobiliários, eu vou escolher 5, tá bom? Porque aí eu vou escolher bem.
Aí, conforme for passando o tempo, passou um ano, passou dois, eu tenho mais dinheiro para aportar, veio uma renda extra ali, aí eu vou comprar outros fundos imobiliários. Não preciso comprar para sempre esses 5, eu posso ir adicionando mais fundos. Mas ter mais que 10 fundos na carteira aí eu não acho tão interessante assim, tá? A não ser que você tenha um patrimônio muito grande, né? Aí fica legal porque você vai comprando sempre aqueles mais baratos, tá? Eu não preciso comprar um fundo imobiliário hoje na minha carteira só porque eu comprei 2 anos atrás, né? Só que de repente aquele fundo tá caro, tem um outro fundo muito melhor agora, eu vou me prender a esses 10 ativos? Não, né? Eu posso comprar, acrescentar um a mais, beleza? Mas aí já é para quem tem mais experiência, ou seja, mais tempo investindo dinheiro e, consecutivamente, o patrimônio vai ser mais elevado também, beleza? E agora, aquela questão mais legal que eu trouxe para o vídeo de hoje, que é a renda extra com aluguel de ações e de fundos imobiliários também. Olha que interessante, eu vou colocar aí na tela a pergunta do ADV, aqui ó, como se aluga ações ou fundos imobiliários? Olha que interessante, né? Por causa dessa pergunta que vocês colocaram aqui nos comentários, eu fui pesquisar mais sobre esse tema e eu me surpreendi porque tem muita ação que está pagando quase 2 dígitos, né? Mais de 10% de rentabilidade só com esse aluguel e alguns fundos imobiliários mais que 4 ou 5%. Então, pessoal, olha só, basicamente, o que é isso? Eu tenho uma ação ou um fundo imobiliário que eu quero carregar para o longo prazo, para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho essa ação lá guardadinha na minha corretora e eu não vou vender, tá? Eu posso colocar ela para alugar, né? Por quê? Porque aí alguma outra pessoa do mercado financeiro, provavelmente um trader ou alguém de curto prazo, vai falar assim, olha, essa ação, que no caso, no exemplo, o Ricardo comprou, eu acho que vai cair. Então, se o Ricardo alugar, eu vou pegar essa ação, vou colocar à venda no mercado financeiro, lá na Bolsa de Valores, e se realmente ela cair, eu, trader, eu vou ganhar dinheiro. Para o Ricardo, tanto faz, porque essa ação está parada lá na minha conta, ok? Então, eu colocando ela para alugar, eu vou ter uma rentabilidade extra. E só para você ter uma ideia, eu coloquei aqui uma notícia com potencial de rentabilidade por ano de algumas ações, tá? Então, olha só algumas famosas, ó. Banco Inter, BID4, pagou em 2021, deixa eu ver quando é essa notícia aqui, não, ó, 2022, tá? Tá com uma rentabilidade anual de 39,98. Por quê? Porque a maioria das pessoas acham que essa ação vai cair. Então, paga-se uma taxa de aluguel mais alta, porque mais pessoas estão acreditando na queda dessa ação do que na alta. Então, se você tem ações dessa empresa e quer carregar para o longo prazo, coloca para alugar, porque aí você pode potencializar muito seu ganho. Olha que interessante, né? E aí tem algumas empresas bem arriscadas, né? Como essa aqui, a Traders Club ou a Show, que é uma empresa de eventos, Get Ninjas, tá? São empresas bem arriscadas e talvez até bem pequenas, mas a gente vê algumas empresas bem grandes, né? Como a Vivo aqui, ó, uma empresa super boa pagadora de dividendos, né? Vale a pena colocar para alugar ali. Já pensou aumentar em 20% sua rentabilidade no ano com uma ação da Vivo? E olha só que importante também os fundos imobiliários, tá? Esse aqui, ó, os fundos com maior volume de aluguel em 2021, HGLG, tá? Imagina aumentar sua rentabilidade no ano em 4,95%, tá? Se você tem HGLG, você pode colocar para alugar. E daqui a pouco eu te mostro como que você faz isso na prática, tá bom? E aí a gente vê que tem muito fundo de papel, tá? HCTR, IRDM, o REC 11, CPTS e tudo aí na casa dos 4 ou 5%. Então, é uma coisa para se pensar assim, colocar esses ativos para alugar para aumentar a rentabilidade, tá bom? E mostrando aqui na tela como que faz isso, daqui a pouco eu vou te mostrar até uma ação minha que foi para aluguel, você vai entender na prática como é que é, e eu vou colocar aí na tela essa página da Toro Investimentos, né, que é a corretora que eu invisto, porque aqui eles estão explicando exatamente, tá bom? Mais rentabilidade, menos risco, não tem risco para quem empresta, né? Para quem doa essa ação, ok? Quem aluga, é só essa possibilidade de ganho e se não quiser, você pede de volta também, tá? É super simples. E aí, pessoal, eu vou até deixar o link aqui embaixo da Toro Investimentos, tá bom? Porque aí você abre a sua conta lá através do meu link, que a gente tem parceria, tá bom? Quem abre conta ganha esse meu livro aqui, quem ativa a conta lá na Toro, que é a corretora taxa zero que eu uso para os meus investimentos, e é legal porque todo esse assunto que eu consegui ver, que eu já tenho ações alugadas lá, eu entrei no WhatsApp para conversar com eles, tá bom? É legal que a Toro tem esse sistema bem simples, né? Então eu chamei o pessoal no WhatsApp lá, meu assessor ali online,
E eu perguntei para ele, olha, eu já tenho alguma ação alugada, como que eu faço para colocar? E aí ele já me explicou, tá bom? Que todo mundo que já tem conta lá na Toro já está automaticamente com essa possibilidade ativada, tá bom? Então, tanto que ele me falou assim, ó, Ricardo, você já tem uma ação lá da sua carteira, que no caso, essa daqui, ó, as ações da Trisul, que eu até vou colocar o extrato na tela para vocês entenderem exatamente o que é, eles me falaram, ó, Ricardo, já está alugada, tá bom? Então, o que acontece? Eu tenho R$ 8.998 ali alugados nessa ação, tá bom? Alguém alugou de mim essa ação porque acha que vai cair. E realmente as ações do setor de construção civil estão apanhando muito na bolsa, né? Mas é uma ação, uma empresa aí que eu comprei, uma small cap, né? Uma aposta de longo prazo, tá bom? Então eu tenho uma taxa aqui anualizada de 1,61%, tá? Então eu vou ganhar 1,61 se fosse no ano, né? Mas como esse contrato aqui é de aproximadamente 2 meses, eu tenho que ver o proporcional a isso. Mas a parte boa é que eu não precisei fazer nada, né? O meu assessor lá, só chamando no WhatsApp, já está tudo aprovado. Na verdade, pelo que eu entendi, quando você já investe pela Toro, eles já deixam automaticamente ativada essa opção. Se você não quiser, é só você entrar lá e falar, olha, não quero alugar os meus ativos. Só que eu achei que é uma coisa muito interessante. Você viu o potencial, né? Então chama lá seu assessor, porque aí você conversa com ele e você coloca também suas ações e seus fundos imobiliários para renderem mais. E aí perguntando para ele também sobre uma questão de, fica mais complicado o imposto de renda? Não fica, porque já vem naquele extrato anual, né? O informe de rendimentos que a própria corretora manda, é só um rendimento ali a mais que a gente acrescenta, tá? Rendimento sujeito à tributação exclusiva, se eu não me engano, tá bom? Mas isso já vem explicado ali no informe, então bem legal, uma forma de ganhar mais dinheiro de um jeito bem simples, tá bom? Então vou deixar o link aqui embaixo para você abrir e ativar sua conta lá na Toro, porque como eu falei, na nossa parceria você leva um livro de graça, eu envio para você pelos correios, tá bom? Abriu conta na Toro, ativou, né? Ou seja, mandou o dinheiro para lá, depois de 3 ou 4 dias a Toro te manda um e-mail onde você vai colocar o seu endereço para eu enviar o livro lá na sua casa, beleza? E deixe sempre os seus comentários aqui embaixo, tá bom, pessoal? Isso me ajuda muito a produzir novos conteúdos para vocês. Um abraço e até mais!